Bom, uma coisa muito importante que todas as pessoas deviam compreender é que não existe uma separação fundamental entre a matéria e a mente, entre o corpo e a mente, ou entre, como se dizia no passado, entre o espírito e a matéria. Você já deve ter ouvido falar ou lido muitos pensadores respeitáveis do passado afirmarem ou acreditarem que existe uma profunda diferença entre a matéria e o espírito, ou entre a mente e o corpo. Entre alguns conhecidos estão Platão, estão Immanuel Kant, estão Agostinho de Hippo, estão Zhu Xi, que era um filósofo chinês. Esses pensadores observavam a matéria tão concreta, o mundo, o corpo e o pensamento, os sentimentos e o sol e os fenômenos sutis, parecia haver uma diferença profunda, não é mesmo? Então eles afirmaram que essa diferença existia e construíram seus raciocínios em parte em cima disso. E o que a ciência tem descoberto nos últimos 100 anos? Basicamente, que a matéria é feita de energia. A própria matéria concreta do seu corpo e do mundo que você vive, ela é uma das formas com que a energia se manifesta. Isso acontece como? Como é que é possível isso acontecer? Isso acontece porque a energia se condensa em partículas subatômicas. Essas partículas têm nomes famosos, você já deve ter ouvido falar: elétrons, bósons, quarks, muons. São muitas outras partículas. Essas partículas são incríveis e elas formam o mundo em que a energia está se transformando em matéria. Mesmo sendo tão minúsculas, elas correm à velocidade da luz, a 300 mil quilômetros por hora, nunca param. Ao mesmo tempo elas são pontos e ao mesmo tempo elas são ondas que se espalham. Ao mesmo tempo elas estão num ponto e ao mesmo tempo elas podem estar em outro ponto. Ao mesmo tempo elas podem atravessar um corpo concreto, atravessar uma parede, atravessar o seu corpo. O seu corpo está sendo atravessado agora, nesse instante em que você vê esse vídeo, por 17 mil muons por minuto, que é uma partícula de energia, de onda partícula que vem do universo. Então, essa realidade em que outras leis são possíveis, a realidade em que a energia vira matéria, forma a base do seu corpo, a base da sua mente, dos seus olhos, do seu pensamento. Seu pensamento, seu sentimento é feito por moléculas e reações químicas no seu cérebro que são formadas por partículas subatômicas. Cada vez que você olha para um objeto, aquilo é um mundo de energia de partículas subatômicas que forma os átomos, forma as moléculas, que faz as reações químicas que constituem toda a existência visível para nós. Antigamente se acreditava que o mundo quântico das partículas subatômicas era um mundo à parte, em que aquelas realidades incríveis que acontecem com as partículas só acontecem lá. Mas hoje em dia já se descobriu que nos olhos das aves que migram, são fenômenos quânticos nos olhos delas que ajudam a orientar o voo delas. Nas folhas das plantas ocorrem fenômenos quânticos que produzem a fotossíntese. No seu nariz são fenômenos quânticos das moléculas, dos átomos e das partículas subatômicas que produzem o senso de olfato. E segundo a teoria Orq-R, matemática, a consciência humana é produto das vibrações quânticas de moléculas chamadas, estruturas chamadas microtúbulos que tem nas células nervosas do nosso cérebro. Se essa teoria estiver certa, até a nossa consciência é uma consequência visível da realidade quântica das partículas subatômicas. Então, com isso, se dissolve aquela crença de uma divisão do mundo muito profunda, e sim uma unidade do mundo. O mundo é uma grande continuidade da sua mente para a existência, para a energia. Então, o importante aqui é você amadurecer a sua visão de uma visão dividida entre espírito e matéria para uma visão contínua, de uma realidade só com muitos níveis e que um nível influencia o outro.